E falando sobre ciência, vamos falar da análise do comportamento aplicado, que eu acho que não é mistério para ninguém que eu gosto muito dessa ciência, né, análise do comportamento aplicada, e há muita confusão sobre isso. Análise do comportamento aplicado a gente chama de ABA, que é Applied Behavior Analysis, né, do inglês. Essa ciência, ela se aplica a todos os organismos que se comportam. Pode ser aplicada para todos os organismos que se comportam. Mas é claro que, obviamente, há um interesse maior em ensinar habilidades, promover qualidade de vida de alguma forma, fazer tecnologias para aumentar a qualidade de vida de pessoas, seres humanos. A primeira coisa a se entender é que ABA é uma ciência, né? E com a ciência você pode fazer coisas boas e coisas ruins, obviamente. Então, por exemplo, tem aquela questão famosa do Einstein, né? E igual a mc ao quadrado. O que ela implica é que, através de pequenas quantidades de massa, você consegue liberar uma enorme quantidade de energia. Então, através dessa implicação que Einstein, dessa descoberta que Einstein faz, por exemplo, alguém pode usar desse conhecimento para fazer uma bomba atômica, por exemplo. Esse seria um exemplo de um uso antiético, talvez, alguém diria. Não é muito bacana a gente usar dos conhecimentos da física e aplicar eles de uma forma para confeccionar o que a gente chama de bomba atômica. Eu acho que é um uso bem ruim da ciência. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil alguém dizer assim, eu sou contra a ciência, eu sou contra a física, eu sou contra E igual a mc ao quadrado. Porque isso é uma teoria. Isso explica como a natureza funciona. E o legal da natureza, do funcionamento da natureza, é que ela funciona você gostando dela ou não. Entendeu? Então, não é porque alguém explicou como ela funciona que significa que alguma coisa alterou. Isso é só uma explicação. E explicações é algo bom. Porque através das explicações de como a gente entende que a natureza funciona, as leis do universo, como ele interage, os elementos do universo interagem entre si, a gente consegue manejar isso e aplicar isso de forma a termos o que a gente chama de tecnologia, muitas vezes. Da ciência da computação, por exemplo, computadores a primeiro momento são usados em guerra, né? Mas a ciência da computação evolui e hoje vocês estão me vendo pelo YouTube, por exemplo. Quem é que vai dizer que a internet, que teve uma origem muito controversa, nesse sentido de guerras e interceptar mensagens de inimigos e tal, e provocar mortes, mas que hoje, a ciência da computação, a gente usa essa mesma ciência para termos o que a gente chama de smartphone, internet, Facebook, YouTube, enfim, diversas coisas que são boas e trazem qualidade de vida. Então, nesse sentido, a gente pode criticar o uso antiética, talvez, que a ciência tenha sido aplicada em diversos contextos para se ter tecnologias para, sei lá, provocar mortes, por exemplo, isso é ruim. Mas ao mesmo tempo a gente não critica a ciência. Não tem como criticar a ciência. Porque a ciência tá lá, faz o papel de explicar a natureza. Não somente esse papel, né? Mas esse é um dos primeiros papéis. Dessa mesma forma, a análise do comportamento é isso. Ela explica o comportamento. Agora, se ela existe, se você gosta, se você não gosta da análise do comportamento, se você acha chato, se você acha legal, você continua se comportando. E o seu comportamento continua sendo explicado pela análise do comportamento. Porque ela é uma ciência. Então, é claro, respeitando a crença de todo mundo, alguém pode achar que existe uma questão de uma influência espiritual e tal, alguém pode falar que nunca alguém vai saber 100% do comportamento de alguém. Realmente, a ciência não é perfeita, a gente não tem 100%, a gente não explica 100% das coisas, a ciência é aproximativa, e é o melhor que a gente tem nesse momento, esse é o ponto. Claro que a gente consegue prever algumas coisas sobre o comportamento de pessoas em geral, mas a gente não consegue prever 100% do comportamento das pessoas. E a gente consegue, sei lá, prever, vamos supor, se for o seu filho e é muito próximo de você, você vai prever aí, sei lá, 5, 10% do comportamento dele, vamos supor. No momento que você estuda ciência para entender comportamento humano, e você começa a aplicar isso na observação e na intervenção do seu filho, você consegue começar a prever uma porcentagem maior do comportamento do seu filho. E isso possibilita você começar a intervir em algumas situações que são problemáticas, por exemplo, desafiadoras. Você começa a conseguir ensinar algumas coisas para essa criança que vão ser úteis para a vida dela, como, sei lá, escovar os dentes, ir para o banheiro, pedir para beber água, falar, saber esperar. Então você consegue começar tem um embasamento teórico de como fazer isso, porque a ciência te dá esse embasamento teórico para você entender como as pessoas se comportam. E sabendo e tendo estudado isso, você consegue pensar em maneiras de como intervir, como ensinar, como educar.
melhor, em base de ciência. Então, vocês entendem como isso se relaciona bem com qualquer área da ciência? Por exemplo, bomba atômica é bom ou ruim? Ruim. Física é bom ou ruim? Física é bom, eu acho. Ou talvez é neutro. Porque como é que a ciência vai ser boa ou ruim? Agora, você dizer que o que é bom ou ruim é o que os humanos fazem com a ciência. Tendo isso bem claro, eu acho que dá pra entender aqui. ABA é bom ou é ruim? ABA é neutro. Como é que você vai ser contra ou a favor de algo que é ciência aplicada? Depende de como ela está sendo aplicada, talvez. Agora, tem um pressuposto em todas as pessoas, em todos os profissionais que trabalham com análise do comportamento aplicada, que é considerado apenas uma intervenção baseada em análise do comportamento aplicada, aquelas que seguem o que eles chamam de dimensões, que vocês podem pensar aí de diretrizes, vamos colocar assim. Algumas diretrizes que as pessoas que usam análise do comportamento aplicada têm que seguir para realmente fazer uma intervenção da forma que ela é proposta. E, no caso, a primeira diretriz, ela age na qualidade de vida da pessoa. Mesmo porque, se for antiético, das hipóteses mais brandas, se fosse o caso de um psicólogo, ele perderia a sua CRP, por exemplo, se fosse antiético. Eu até mesmo poder responder algum processo, alguma coisa assim. Agora, mas por que tem outras pessoas que falam, mas porque a aba é ruim, é antiético, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Primeiro ponto, porque eles confundem o que é aba. Novamente, não tem como você ser contra uma ciência. Eu espero que seja bem claro. Mas, ok, realmente pode existir um motivo para alguma crítica, então a gente precisa entender essa crítica. Não é tipo assim, não entendeu a aba, não vou dar ouvido para ele. Não, calma, não é assim. Vamos ver o que eles estão tentando falar sobre. A primeira crítica seria no sentido de que, da maneira que os serviços baseados em análise do comportamento aplicada se dão no Brasil e nos Estados Unidos, e enfim, em alguns outros países, há uma impressão de que se trata de um serviço antiético. E se constrói uma narrativa no sentido de que é uma forma de deixar a criança autista menos autista. Como se a sociedade não aceita a forma que ele é, então ele precisa parecer o mais normal possível. Muitas das pessoas que criticam, muitas vezes têm essa impressão de que a terapia ABA, por exemplo, terapia baseada em ABA, né? A intervenção baseada em ABA, não gosto nem de falar de terapia ABA, porque dá a impressão que ABA é terapia. Não é ciência aplicada, novamente. Mas a intervenção baseada em ABA dá-se a impressão, quando você vê essa narrativa, de que o analista do comportamento vai ser uma pessoa que fala assim, nossa, mas essa criança aqui, autista, ela balança muito, não é legal, é feio, a sociedade não gosta disso. Vou tentar mudar isso aqui. Se dá a impressão que é assim. Eu vou arriscar, que eu acho que 99% das pessoas que estão criticando a aba, primeiro de tudo, eles não entendem o que é a aba, novamente. Não se critica a ciência aplicada. É a mesma coisa que criticar a educação. A educação é ruim. Segundo ponto, essas pessoas que criticam a aba, elas não viram um analista do comportamento na prática. Talvez elas tenham visto um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, mas essa pessoa, 99% das vezes, não acompanhou o caso da evolução de uma criança, por exemplo, e viu o quão melhor a qualidade de vida dessa criança ficou. Então, é por isso que a gente ainda tem tanta treta nesse sentido de entender o que é a análise do comportamento aplicada e entender que existem infinitas formas de se aplicar. As que recebem mais críticas geralmente são as formas mais estruturadas, ou seja, tem formas mais estruturadas de você fazer uma intervenção baseada em aba, e tem as formas mais naturalísticas, digamos assim, de fazer uma intervenção baseada em aba. As versões mais naturalísticas, você nem entende que aquilo é uma intervenção, aquilo ali é só brincadeira, normal. E as intervenções mais estruturadas vai ter geralmente uma configuração como, por exemplo, uma sala com uma mesinha. Então, devo ser contra a aba? Não, você nunca deve ser contra a aba. E aquele jeito que a clínica X aplica a aba? Poxa, então talvez aquela clínica ali não esteja aplicando tão bem. Não sei, vamos investigar. Mas tem uma profissional super capacitada, ela é super legal, ela parece super gente boa. E ela trabalha com aba, então provavelmente ela tem uma intervenção ótima, ela tem uma intervenção excelente. Esse é o ponto, que a gente tem que entender que a análise do comportamento aplicada está aqui pra gente ajudar. E é claro, dá pra fazer coisa antiética com a análise do comportamento aplicada? Dá pra fazer coisa antiética com a análise do comportamento aplicada. Inclusive, sabe uma coisa que eu considero, por exemplo, antiético? Que eles fazem com a análise do comportamento aplicada, é um produto que eles chamam de YouTube, é um produto que eles chamam de Facebook, é um produto que eles chamam de
Instagram. Então, esses produtos, eles são altamente baseados nessa ciência para deixar o produto, a sua experiência, de uma forma viciante, de uma forma que você não consegue largar. Na minha interpretação, no meu entendimento, não é uma forma tão legal. Agora, você usar a análise do comportamento aplicada para ensinar habilidades para pessoas com autismo é uma coisa bacana? Bom, para mim é. Agora, tem formas que pode ser que sejam realmente não muito legais, talvez, supostamente, né? Intervenções baseadas em aba que realmente não vão ser muito legais, e a gente precisa criticar elas, e elas existem. Como a gente não tem esse cenário ainda regulamentado no Brasil, sim, você vai encontrar, sim, pessoas que falam que aplicam, né, o que a gente vai chamar de intervenção baseada em aba, só que na verdade não é. Que na verdade, ou que talvez a pessoa até se esforça, mas que está aplicando errado. Então, se ela está aplicando errado, se ela não tem supervisão, por exemplo, né, se ela não está alinhado com as últimas evidências, realmente pode ser uma coisa muito antiética e muito chata e muito ruim mesmo para a pessoa que está recebendo a intervenção. Então, sim, há críticas e há sim muita coisa para se melhorar dos serviços que a gente oferece baseados em aba. Principalmente a questão do custo também, a viabilidade, porque, nossa, infelizmente é uma coisa muito inacessível para a maioria das famílias hoje aqui no Brasil. A gente tem essas críticas, a gente tem que entender, né, o que as pessoas... onde está o problema, e sim, você pode ter certeza que tem sim problemas nos serviços baseados em análise do comportamento aplicada, mas novamente, não faz sentido a gente generalizar falando mal de aba, porque falar mal de aba é a mesma coisa que falar mal de educação. Educação é ruim? Não. A escola no Brasil tá ruim? A maioria sim, talvez. Algumas não. Por conta das escolas no Brasil, eu devo ser contra a educação? Mas é óbvio que não. Quando vocês verem uma crítica sobre análise do comportamento aplicada, muito provavelmente são um desses dois pontos que eu falei. É a questão de... Primeiro ponto, não entender exatamente o que é análise do comportamento aplicada. Então, ok, e é difícil mesmo de entender, ok? O segundo ponto é, existem sim críticas a serem feitas, e a gente precisa discriminar o que exatamente no serviço prestado baseado em aba, que ainda está ruim, o que está bom, o que a gente pode melhorar, como que a gente pode melhorar para entregar cada vez mais intervenções que façam sentido. Vou ser contra a ciência por causa disso? Não, por favor, gente. A gente não precisa, não, por favor, não precisa de mais pessoas falando e negando a ciência. Claro que não vai ter sempre, mas aqui, olha só, ó, vou refutar o William, mas isso aqui, sei lá. Mas, obviamente vai ter isso. Mas aqui a gente pode dialogar, né? Não precisa ser uma coisa assim, como se fosse um ódio realmente, sabe? Tipo, nossa, porque aquela área da ciência é demoníaca, sei lá. Mas é claro, vai surgir dúvida sim. Vocês podem duvidar à vontade, essa é uma prática saudável na ciência. Não acreditem em mim, né? Essa é a melhor coisa que vocês fazem. Não acreditem no que eu estou falando. Estudem por conta própria e tirem as suas conclusões vocês mesmos, né? E é isso que faz a prática científica. Sempre a longo prazo, as pessoas que estão do lado da ciência vencem, porque a ciência é isso, a ciência funciona. Não tem nenhuma outra razão do porquê que a gente usa a ciência, apenas porque funciona. É só isso. Todas as pessoas que criticam a aba, elas têm todo o potencial de entender que a aba não é a crítica. E eu não estou dizendo que não há crítica. Há crítica sim. A gente só precisa direcionar a crítica de uma forma eficaz. Entendeu? Não é direcionando crítica à ciência que a gente ganha. E sim aos serviços. E quais especificamente, quais partes desses serviços que a gente tem que criticar. Entendeu? É isso. Aba não é o serviço baseado em aba não é perfeito. Mas aba é ciência. E é o melhor que a gente tem. Tá? Só deixando isso bem claro.